Boa noite, hoje sou eu novamente que vim trazer a palestra para vocês, né? Que é sobre a importância do estudo na doutrina espírita, né? E aí, já vem no primeiro slide aqui, olha, é só a figura do Kardec, tá? Porque quem veio falar isso foi o Espírito da Verdade, né? Então ele falou assim: a primeira instrução, o primeiro ensinamento é amar-nos uns aos outros. E o segundo, instruí-los. Né? E agora a gente vai entrar mesmo como que, por que é tão importante, o estudo, né? Na doutrina espírita. Não que nas outras religiões ou coisas assim não sejam importantes, mas para nós espíritas é muito importante. Então, por que tem, né, essa importância também? Porque a gente tem que compreender que a doutrina codificada por Allan Kardec não é uma coisa que veio da cabeça dele. É uma coisa que veio através dos espíritos e ele foi o escolhido para codificar, né, essa doutrina. E ela tem como base o quê? A compreensão da realidade espiritual, progresso moral e intelectual. Para você alcançar esse objetivo de realmente ser melhor moralmente, ser melhor também intelectualmente, a gente tem alguns princípios que norteiam a nossa doutrina espírita, né? Durante o tempo eu vou falando com vocês, tá bom? Então, olha aqui, ó. O estudo desempenha um papel fundamental na vida do espírita, pois possibilita, né, a assimilação dos princípios e conhecimentos que norteiam essa filosofia. Bom, eu gosto muito de estudar. Muito, 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 muito. Então, eu sou bem assim, sabe? Ver para crer. Se me provar, eu acredito. Se não me provar, eu não acredito. E por isso que é legal, né, a gente ver conforme vai o desenrolar, a história. Eu não vou falar sobre a história do espiritismo, não, tá, gente? Só a importância do estudo. E como que eu vou dar um exemplo meu, né? Como é que eu comecei a estudar na doutrina espírita? Lendo romances. O primeiro romance que eu li se chama há 2000 anos. Inclusive, minha filha, Lívia, tem o nome de Lívia por conta da protagonista desse livro. É muito bom. Há 2000 anos. E a história do Emmanuel. O Emmanuel era Lúcio naquela época e tal. Mas aí, ele fala assim: você pode começar de algum lugar, mas prefira também as obras específicas. Quais são elas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, principalmente para quem é médium, né? Mas o Evangelho, o Livro dos Espíritos, gente, é muito importante ter esse tipo de leitura às vezes, tá? E aí, óbvio, né, que ele está falando aqui, ó, que ele fala que, olha, gente, é o seguinte, se você começar pelas obras específicas, pode ser que você tenha alguma dificuldade. E por que você vai ter essa dificuldade? Porque é uma obra escrita lá em não sei quantos anos atrás, então tem algumas palavras que a gente fica meio enroscado. E são assim, ó, isso acabou. Ele não fica floreando, né? Por isso que eu acho legal. E aí agora a gente vai entrar mesmo na importância do estudo, né? Eu vejo que aqui de domingo tem, né, uma reunião específica para estudar o Evangelho.
eu frequento um outro centro que antes da gente iniciar a segunda parte das reuniões, que realmente são o lugar onde os espíritos falam, a gente lê e discute. A gente lê o Evangelho, o Céu e o Inferno, que é um livro maravilhoso também, tá? Está dentro das obras da Allan Kardec. E a gente leu Obsessão e Desobsessão, porque a gente faz um trabalho lá no Centro de Desobsessão, como a gente faz aqui também, né? Aqui também é um trabalho de desobsessão. Aí vamos lá para os conhecimentos. Olha que legal. Eu não sei se com vocês aconteceu isso, mas quando eu era criança, todo mundo tem um amigo imaginário? Ou não? Eu tinha, porque eu tenho 60 anos, né? Opa! Eu tenho 60 anos, eu tinha um amigo imaginário. E esse amigo imaginário, eu via, eu sabia o que ele estava fazendo. Minha mãe falava assim, a minha mãe me levava com a benzinha, papai. Porém, começou aí já o meu contato com o mundo espiritual, né? Todo mundo tem uma história aqui, eu acho, sobre como veio parar no centro espírita, né? Mas o estudo, gente, proporciona um conhecimento sólido dos fundamentos doutrinários. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação entre vivos e mortos e a lei de causa e efeito. Vamos lá, existência de Deus. Logo quando eu era criança, a gente ia, né, numa religião, mas me pintava um Deus assim como um cara que castigava, um cara que não dava chance. Errou, acabou. E aí tinha aquelas outras histórias, né? Você morre, para onde você vai? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Aí eu pensava assim, eu vou falar só assim, pronto. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Pronto, não precisa. Aí o que acontece? Para mim, o céu e o inferno e o purgatório era alguma coisa assim, muito pouca. Eu falava assim, eu não sou tão bom para ir para o céu. Eu não sou tão ruim para ir para o inferno. Eu vou ficar no purgatório fazendo o quê? Quanto tempo, né? E a doutrina espírita, ela vem esclarecer isso para a gente, numa forma bem racional, muito racional. A lei da causa e efeito. Gente, esse negócio também da comunicação entre vivos e mortos, né? Como é que eu tinha meu amigo imaginário e ele falava comigo? E eu via, eu falava com ele. E ele falava para mim, você tem que ser boazinha. Eu dei muito trabalho para minha mãe, porque eu sou hiperativa, né? Então, eu sei. Sou filha única também. Então, minha mãe, tadinha, sofreu. Mas, quando eu tive esse encontro com a doutrina espírita aos meus 18 anos, as coisas ficaram mais claras, sabe? E eu sou exata. Eu fiz química, eu dava aula de matemática, física e química, ou seja, para mim você tem que me convencer na explicação e com fatos. Não adianta só você falar, o céu é azul. Estou vendo que o céu é azul, mas por quê? E a doutrina espírita faz isso com a gente. Ela explica o porquê. E aí, agora esse conhecimento, né, dos fundamentos doutrinários, ele permite que o espírita compreenda as bases da doutrina, né, e tenha uma visão mais clara sobre a vida espiritual e a sua relação com a vida material, né? Assim, eu estava andando, quando eu comecei a dirigir, meu primo me ensinou a dirigir, porque ele queria sair com as meninas, né? Então ele pegava e falava, não, eu te ensino a dirigir.
E eu ia na marginalidade. Mas daí eu gritava para ele, falava assim, para, você vai atropelar o cara. Ele falou assim, que cara? Tu não para ali. Ele, eita, Lelê, né? Eu não tinha 18 ainda nessa época. Mas depois eu fui entender, né? O porquê daquilo tudo. Aí tem o aprofundamento nas leis morais. A doutrina espírita é totalmente baseada em moralidade, em moral, bons costumes. E aí ele fala, né, que ele auxilia na compreensão das leis morais como livre-arbítrio. Gente do céu! Caridade, perdão e reencarnação. Ó, o perdão é fácil que a gente sabe, né? O que tem que fazer? A gente perdoa, mas não precisa ficar do lado vivendo com a pessoa. Tá, gente? Perdão é assim. Não é esquecer também, porque ninguém esquece. Você vai falar, esqueci, não esquece. Não esquece. Não adianta. Mas ele não dói mais. Livre-arbítrio. Deus está do nosso lado em todos os momentos. Tudo. Em tudo. Às vezes eu estou lá assim, né? Fazendo alguma coisa e falo, ai Deus, ilumina, porque aqui está difícil. Ele vem e nos ajuda. Quando você descobre que as caquinhas que você fez foi porque você escolheu, dói ainda mais, né? Você fala, mas pô, você não sabia fazer de outro jeito. Por isso que é importante estudar a doutrina, para que a gente estabeleça um novo jeito de fazer as coisas, sem que elas pesem para a gente, tá? Então, o livre-arbítrio, gente, é uma escolha. Você, quando você sabe o bem ou o mal, mesmo essas pessoas, você fala assim, ó, tá, mesmo esses caras que saem por aí matando pessoas, eles sabem que é errado. Mas por que eles fazem? Porque eles escolhem. Ah, mas não tem jeito que eu tenho que matar ele, senão eu não consigo roubar o carro dele, né? E a doutrina espírita vem também falando sobre isso. Que nós escolhemos o que nós queremos para a nossa vida. Por isso que é importante a evangelização desde criança. Eu vejo as crianças subirem aqui, eu falo, ah, que bonitinho, né? Eles já vão ter uma outra noção de Deus. Não é o Deus que eu tinha noção, né? Mas agora eu não tenho mais essa noção. Conhecendo a lei, as leis, o espírita torna-se capaz de analisar as suas próprias ações, entender suas responsabilidades perante a vida e buscar a transformação moral, caminhando em direção à evolução. Gente, é lindo o que está escrito aqui, não é? É fácil de fazer isso? Não. Não é muito fácil fazer isso. E mesmo a gente sabendo, às vezes a gente meio que, né, vai para lá e vem para cá, né? Uma coisa, o Espiritismo o estudo do Espiritismo me levou a ter um pouco menos de ansiedade, que é, tudo passa. As coisas boas passam e as coisas ruins também vão passar. Com o estudo, com a dedicação, a gente pode escolher sofrer menos ou mais. Ah, eu não quero nunca sofrer. Não, aqui na Terra não tem essa alternativa, tá, gente? Aqui, uma coisa ou outra a gente vai sofrer. O que importa é como a gente vai sofrer. Se a gente tem a noção de todos esses estudos, de todas essas coisas, a gente passa melhor, com menos sofrimento. Uma coisa que eu vi, gente, que nem é espírita que falou, foi olhando Suassuna, ele fala assim, o fanatismo e a inteligência, nunca moram na mesma casa.
Então, isso é muito importante. Todo mundo tem inteligência, tá? Todo mundo. Todos, a não ser que você nasceu com problema de saúde, um problema mental muito grave, mas se você está aqui e entende, você sabe que você é inteligente. E a inteligência vem com o quê? Com o estudo, com a prática, tá? Aí ele fala, ó, o estudo embasado na doutrina espírita é uma forma eficaz de combater o fanatismo e a superstição. Gente, a gente não pode confundir também aquela superstiçãozinha que às vezes a gente tem, não sei se vocês têm, mas tipo, você assistiu o jogo do Brasil com a camisa no avesso, aí ele ganhou. No outro jogo, vocês não vão pôr no avesso também ou não? Eu coloco. Eu falo, não, já que ganhou, o time que está ganhando, não vou mexer, né? Às vezes ele perde também. Mas essa superstição, gente, é bem pouca. Perto daquilo que falam pra gente. Eu não sei se vocês passaram por isso uma vez na vida, mas eu passei. Uma pessoa me perguntou qual era a minha religião, eu falei espírita. Ela simplesmente saiu correndo, e falou com uma vizinhança inteira que eu era bruxa, que eu era, como falam, eu sabia muito das coisas, mas eu fazia o mal. Gente, pelo amor, né? Olha o estudo aí, olha as coisas que estão por aí, que a gente não pode esquecer dele, né? Eu fiquei um bom tempo me falando assim, será que eu sou mesmo? Mas aí eu falei, não, porque se eu fosse sensitiva, que nem esse povo faz na TV, o que eu ia fazer, gente? Primeira coisa que eu ia fazer, adivinhar o número da Mega Sena. E não ia falar para ninguém, não. Vocês não pensam que eu ia falar. Eu podia distribuir depois, mas não, só eu saber. Então não é assim, as coisas não são assim. Aí, olha que bonito que ele fala isso. Por meio do conhecimento racional e fundamental, o espírita torna-se capaz de discernir entre informações verídicas e crenças infundadas, evitando a adoção de posturas extremistas ou a aceitação de dogmas sem reflexão crítica. Não sei quantos aqui assistiram, mas tem um filme sobre o Allan Kardec, né? Como é que ele decodificou tudo, como ele fez o passo a passo dele para escrever o primeiro livro, né? Que foi o Livro dos Espíritos, depois veio o Evangelho e tal. Não sei se é só nessa ordem, tá? Mas ele era matemático. Ele não era uma pessoa da igreja, talvez se ele fosse até, ele não acreditava nem naquilo que ele estava vendo, mas quando ele foi em 3, 4 lugares diferentes e viu que os espíritos estavam falando a mesma coisa, então, gente, não tem que duvidar, né? E foi aí que ele começou a escrever mesmo todas as obras. E lá em Paris, que era onde ele residia, teve queima de livro, teve perseguição dele e tal, né? Mas isso foi bom, porque quanto mais ele era perseguido e mais queimavam-se livros, queriam saber o que estava escrito lá. E aí que foi a coisa ficando mais racional, né? Se você pergunta assim, mas porque, vou até falar um negócio para vocês, mas vou deixar no final, porque senão depois aí, mas é sobre o acidente de avião que aconteceu lá em Vinhedo, né? Então aí a gente dá o parecer espírita e o povo fica falando um monte de coisa que a gente fala, né? Foi resgate coletivo,
Gente, uma coisa eu falo para vocês, foi Deus. Foi Deus. Se você estava lá, você partiu da forma como você partiu, é a sua forma, é aquilo que você precisava. Ah, mas foi todo mundo igual hoje. Não, não foi todo mundo igual. Mas é Deus. É Deus. Só Deus para fazer isso. Continua. O que eu estudo? Para eu estudar, o que eu preciso? Pode falar. O que eu preciso para estudar? Preciso ler, né? Mas é só eu ler e eu estudo? Não é na Nina, não, gente. Ai, mas eu às vezes não entendo as palavras. Procura no dicionário, é tranquilo. O estudo é necessário em qualquer coisa que você for fazer, tá? Eu dei aula, né, durante 27 anos e eu falava assim para meus alunos: já com estudo está difícil essa vida, imagina ser, né? Porque quando a gente tem estudo, difícil enganar a gente, né? Olha que palavra bonita, gente. Eu estou procurando um dicionário, mas eu já sabia qual que era. Impostergável para o aprimoramento humano. Quer dizer, não é só na doutrina espírita, mas para a doutrina espírita isso também se aplica. Você não pode ficar adiando o estudo. Não. Vamos estudar. Vamos entender, né? Não dá para ficar parado. Tem que se movimentar. Estudando. É valioso para a maior integração do indivíduo nos objetivos a que ele se vincula. Aqui nem está falando só da doutrina espírita, está falando da nossa vida. Da gente ter inteligência, da gente conhecer. A gente não precisa conhecer tudo de tudo, mas um pouquinho de alguma coisa a gente pode saber. E como que a gente vai fazer isso? Estudando. Pega alguma coisa que você gosta para estudar e comece por aquilo. Aí depois você pega as coisas mais chatas. Mas vai ter que aprender tudo. Então, o estudo é necessário. Agora, ele é indispensável para quê? Iluminação interior. Quando você estuda, principalmente a doutrina espírita, você não passa por ciladas. Você sabe o que, como e quando está acontecendo. Você tem de segurança e veículo de libertação íntima. O que seria isso, diretriz de segurança? Tem uma cartilhinha, né, no Espiritismo que a gente pega, a gente sabe. Não, gente. Quanto mais você lê sobre a doutrina... eu não gosto, Rose. Leia romances. Os romances, eles são a primeira via que você tem para você engajar dentro desse universo espírita, que é magnífico. E é o veículo, né, gente? Porque a gente precisa chegar em algum lugar, o que a gente precisa? De uma coisa que nos faça funcionar, né, para frente. Então, é isso. E de libertação, como eu disse, quando eu comecei a entender que eu não era louca, que eu não tinha que tomar remédio para loucura, que aquilo era um fenômeno espiritual, que as pessoas, não era só eu que tinha, era muito mais pessoas que tinham, eu não fiquei doida. E ninguém falava mais que eu era... e outra coisa. Com o estudo e a frequência
nas reuniões, essas coisas não vão mais acontecendo no nosso dia a dia. Porque daí tem lugar específico, que é onde? Dentro do centro espírita. Né? Ninguém poderá vincular-se à doutrina sem conhecer as razões preponderantes da existência espiritual. Lá no meu consultório, as pessoas falam assim para mim: e quando a gente morre, para onde a gente vai? Delicadamente eu respondo: olha, você está aqui numa consulta psicanalítica, então não importa o amanhã, vai para o que você está fazendo hoje. Não, mas eu fico com medo de morrer e não saber para onde eu vou. Meu, você vai estar morto. Alguém vai cuidar disso para você. Né? Mas quando a gente entende para onde a gente pode ir, as coisas ficam mais fáceis. Mas é lógico, gente, o Chico Xavier estava num avião indo para fazer um outro centro, que não era mais liberado, era em outro lugar, e o avião começou a ter turbulência. E ele foi o primeiro a gritar: socorro, socorro, não quero morrer. Se o Chico Xavier não queria morrer, imagina eu, né? Se eu estivesse lá naquele avião, eu ia já ter parada cardíaca. Mas por quê? Porque a sobrevivência, o nosso corpo entra no modo sobrevivência. E aí é que começam as coisas assim que a gente fala: mas não precisa ser mais simples. Não pode, tem que ser assim mesmo. Estou falando do Chico, mas eu gosto muito da Joana de Ângeles, que ela é a mentora do Divaldo, né? O Divaldo está velhinho agora e tal, né? Assim, lógico que ele passa para todo mundo. Mas eu fui numa palestra do Divaldo e é assim, eu sou chorona. Então, a hora que o Divaldo falou: estou aqui, eu comecei a chorar. Porque ele fala com uma delicadeza que não é de um homem, mas é de uma Joana de Ângeles. E ela fala, ela dá dicas, olha. O estudo em grupo é fundamental, mas não esgoga as possibilidades dos estudos pessoal e permanente. Gente, aqui ela está falando da doutrina. Eu costumo dizer que é interessante a gente ler o Evangelho, né? Mas não ler o Evangelho assim: hoje eu estou meio aperreado, vou abrir a página do Evangelho e ver o que cai para mim. Não. Você começa a ler o Evangelho desde o primeiro capítulo, desde a introdução. Vão ficar coisas que você não consegue sozinho? Anota no livro. Meus livros são todos assim anotados. Por quê? Porque daí você procura alguém e fala com esse alguém: viu, olha, estava indo lá e tal, não sei o quê. Como que é isso? Se a pessoa tem mais anos de espiritismo que você, ela vai responder tranquilamente. Daí a pessoa fala: mas é só isso? É só isso. Não é difícil estudar a doutrina espírita. Não é difícil. Outro conselho, né? Mergulhe a mente quanto possível no estudo. Isso também eu falo. Não só no espiritismo, mas naquilo que você faz na tua vida. Você não precisa ter faculdade, você não precisa ter curso superior, doutorado, pós-doutorado, não. Mas você tem que estudar aquilo que você se propõe a fazer. Porque estudando é legal, né, gente? Ninguém vai enganar a gente. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. Olha que lindo isso, gente. Às vezes a gente quer xingar alguém, né, ignorante. A ignorância, até certo ponto, ela é boa. Porque aqui muito foi dado quando isso era pedido, mas a ignorância não dá para a gente ficar ignorante a vida inteira. Não dá. Porque uma hora ou outra, se você tiver que frequentar um centro,
vão te levar de um jeito ou de outro. E daí que é bom o estudo também. Eu vejo que nas manhãs de domingo, eles também, né, tem a reunião, fica gravada, né? Ao vivo. Fica Isso. Fica gravado. Isso. E isso é muito importante, gente. Porque daí você vai vendo o que eles leram, o que cada um está falando. E também dá para tirar uma conclusão geral, né? Mais um conselhinho. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. Olha, Chico Xavier, Divaldo, eles não tinham faculdade nenhuma. Eles não ingressaram numa universidade, estudaram, eles eram homens. Mas hoje em dia, se você for no Instagram e em outros lugares, você encontra doutores em filosofia, ou mesmo doutores na medicina, que falam coisas sobre o espiritismo que a gente fica assim, nossa, que coisa boa, né? Não sou só eu que penso isso. Eu estou olhando a hora, já está descendo um pouco, aí vamos, né? Sempre nas caminhadas. O conhecimento, gente, é a mensagem da vida. Por que a gente vive? Para aprender. A gente escolhe como a gente quer aprender. Se a gente quer aprender lendo, estudando, ou se a gente quer aprender na porrada mesmo, né? No sofrimento. E isso a gente pode escolher. Ah lá, nosso livre-arbítrio falando. A gente pode escolher. Joana de Ângeles faz também, olha, a própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Esse Vida Feliz é um livro, tá? E aí o capítulo 3 é que ela fala essas coisas assim, né? Então, para quem quer aprender, a vida é emocionante, é vibrante. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Isso é, né? Quando você estuda, você tem uma compreensão melhor, não só da sua vida, mas de quem está do teu lado. Olha que bonito isso. Eu já falei, né? Agora não falei, né? Os desafios que enfrentamos. E a gente, quando a gente estuda e vê que realmente aquilo é verdade, aí você fala, ai, que mundo bom, né? Vamos evoluir só, vamos amar, vamos fazer alguma coisa para a gente não passar em branco, né? Dá uma corridinha aqui. Ao entendermos que a vida é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, a gente supera tudo. O crescimento não é só você crescer, tá? Porque se fosse isso eu estava ferrada, né? 1,5 metro, não ia dar certo. Mas o estudo, gente, ele ajuda a encontrar respostas e soluções. Além de nos encorajar a trilhar um caminho de busca constante, gente, para a gente ser melhor moral e intelectual. É lindo isso, aliar as duas coisas, o moral com o intelectual. Aí ninguém te bate, aí é tranquilo. O estudo da doutrina também é uma ferramenta essencial para o nosso desenvolvimento espiritual. Compreensão das leis universais e a vivência dos princípios morais. É aquilo que eu falei para vocês. Não adianta falar para mim que eu vou ficar no purgatório. Eu vou ficar no purgatório fazendo o quê lá? Vou ter que esperar alguém na Terra fazer uma oração para mim, para eu poder evoluir? Não. A novela A Viagem, que tinha um Alexandre, gente, aquela novela foi um divisor de águas na minha vida. Porque daí
a gente sabe escolher entre o bem e o mal. Né? A gente pode escolher, mas o mal não leva a gente para um lugar muito bom, não. Ele permite o estudo ao espírita ter base sólida, reflexão, prática do bem, superação dos desafios e evolução constante. Gente, o que me levou também ao espiritismo é que eu nunca fui num lugar, aos 18 anos, que eles faziam mais caridade do que tudo aquilo que eu tinha visto até os 18. Então eram coisas boas, eram coisas assim que eu falava, gente, estou encontrando meu caminho. Que realmente é você se doar para alguém que você nem conhece. Porque fazer para os da gente é fácil, né? Quero ver para quem a gente não conhece. Por meio do estudo, gente, a gente desenvolve uma compreensão mais profunda da realidade espiritual e da realidade material. Porque daí a gente sabe, não que a gente saiba, né? Eu também não quero saber não, porque eu já falei. Gente, se eu souber um pouquinho da minha vida passada, eu acho que eu regrito um monte, porque eu vou ficar parada chorando. É bom esse conhecimento, porque daí a gente também vai fazendo cada vez o quê? Melhor para nós mesmos. Então, gente, construir base sólida para uma vida mais equilibrada e consciente na busca da felicidade e do progresso. Olha, isso aqui não é que toda vez você vai ser, eu não vou, como fala, eu não vou sofrer por isso. Gente, a gente vai sofrer sim. A gente vai chorar. Só que ao invés da gente chorar 10 dias, com o estudo da doutrina, a gente chora 2, 3, porque fica mais fácil. E sem desafio, gente, não há evolução. O espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, né? Quem desejar conhecê-lo seriamente tem condições, tem que estudar seriamente e também fazer o melhor. O que você não fazia, você precisa fazer um pouquinho melhor, né? Esse é do livro dos médiuns, né? Que o espiritismo se relaciona com todos os problemas da humanidade. Aí um dia um cara me veio e fala assim para mim, então por que se Deus é tão bom, por que ele não fez todo mundo igualzinho, né? Todo mundo lindo, maravilhoso. Aí eu respondo para vocês, o que o espiritismo faz é explicar essa nossa condição de vida. A gente não fica perguntando para Deus assim, Deus, pô, né? Faz aí todo mundo bonitinho. A gente explica o que a gente vivencia. E essa explicação nos dá uma certeza maior de que tudo valeu a pena, né? Por isso é necessário estudarmos, conhecermos, pegar outros autores que estão por aí, né? Mas, sem o conhecimento da revelação espírita, a mensagem divina de Jesus continuará encoberta pelo véu da nossa ignorância. Tá? Se vocês pegarem a Bíblia mesmo, porque a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo e todo mundo fala assim, vocês criaram o Evangelho só para vocês? Não, é que Jesus falou, segundo aquilo que a gente tem de orientação também de Kardec e dos Espíritos Superiores. Então eu espero que vocês, nessa palestra, tomara que alguém aproveitou, né, alguma coisinha. Qualquer dúvida pode falar comigo, tá? E muito obrigada pela atenção de todos. E eu gosto muito desse centro porque eu me sinto muito bem acolhida aqui. Tá bom? Muito obrigada, gente.